E o Caleb acordou com a luz da manhã entrando pela janela já aberta. E quando ele olhou para o lado da sua cama, para a banda da janela, viu alguém sentada lá e percebeu que estava na frente da luz, fazendo uma sombra. E quando se levantou e abriu direito os olhos, viu que era uma moça meio parecida com a Sofia, só que parecia bem mais velha já. E ele ficou meio sem entender, perguntou quem era ela. No momento ela estendeu a mão com os dedos e ele rapidamente reconheceu o gesto, no qual os dois tocavam a ponta dos dedos de cada um. E ele fez o mesmo gesto que ele se lembrava. E no momento que os dois colocaram os dedos um dos outros entre eles, ele reconheceu que era a Sofia mesmo e começou a chorar. E ela disse Caleb e ele disse Sofia. E os dois se abraçaram e ele começou a chorar e ela também. E ele ficou emocionado por perceber que era ela mesmo. Só que ele não entendia como ela estava lá. Ele só ficou lá abraçado com ela um bom tempo, chorando, sem dizer mais nada. E depois que ambos se recuperaram, e ele perguntou como era que ela havia chegado lá. Ela estava sumida há tanto tempo. E ela disse que foi os amigos dele que acabaram a trazendo de volta, depois de a encontrar. E ele perguntou quais amigos. Daí ela levou ele para fora e viu que todo mundo já estava esperando ele chegar lá, até os pais da Sofia. E ele perguntou o que foi que aconteceu enquanto ele dormia. E então o Nordest chegou lá na frente dele e contou que foi ele que deu uma ideia para o Marcos sobre como encontrar ela. E o Caleb pediu uma explicação direita sobre o que foi realmente que aconteceu. E o Nordest contou que depois que todo mundo foi dormir, ele ficou com insônia e não conseguiu dormir a noite toda, já que ele ficou pensando como o Caleb estava depois de ele próprio ter dado a ideia de vir e tentar fazer isso. Então ele resolveu sair para pensar um pouco, já que não conseguia dormir. E no momento viu a Ashera com o Robert no telhado conversando a respeito sobre a vida deles, sobre cada um lutar bastante para sobreviver em seus planetas. Ele ficou lá um tempo ouvindo os dois e de vez em quando só lhe falava alguma coisa. Só que aí ele se cansou do assunto, saiu e já estava voltando para a cama quando ele viu o Marcos dormindo e lembrou que ele falou sobre ele conseguir desenvolver qualquer tipo de poder. Então, acabou acordando o Marcos e foi conversar em outro canto para não acordar mais ninguém. E ele falou se o Marcos poderia desenvolver o poder de rastrear a amiga do Caleb através do cabelo dela. E o Marcos ouviu atentamente a ideia dele sobre ele conseguir ir até onde ela estava e trazer ela de volta. E o Marcos topou essa ideia e testou com o fio de cabelo dela e ele criou uma linha que só eles dois conseguiam ver. E foi até onde aquela linha estava levando e percebeu que estava em uma parte desse universo, só que depois sumiu de novo. Só que aí eles foram mudando de universo em universo até que encontraram de novo e chegaram até onde a Sofia estava. E quando a viram, perceberam que o corpo dela estava vibrando e ficava querendo sumir. Só que o Marcos chegou lá e parou tudo isso que está acontecendo. E quando a Sofia percebeu isso, achou estranho. E o Marcos com o Nordest chegaram perto dela e perguntaram quem ela era. E ela disse que era a Sofia. E o Marcos com o Nordest contaram que eles estavam atrás dela e que era um amigo do Caleb, o amigo de infância dela. E ela, quando ouviu, começou a chorar e disse que ela não fazia ideia que um dia poderia ouvir falar dele de novo. E ela disse que há muito tempo ela está tentando encontrar alguma forma de voltar para casa dela, porque ela foi tirada da casa dela por uma coisa estranha, que essa coisa estranha também afetou ela. E eles contaram que essa coisa estranha se chamava uma anomalia e que faziam com que as pessoas fossem levadas para outros mundos ou até outro tempo. E a Sofia contou que foi o que aconteceu, só que com ela aconteceu também que essa coisa afetou o corpo dela. Então, de vez em quando ela acabava vibrando o corpo e acabava sendo levada para outro local. Só que tinha vez que isso acontecia de ano, ou às vezes acontecia de meses, só que variava o tempo. E depois de falarem um pouco, perguntaram se ela queria voltar para casa dela, e ela disse que sim, ela estava com muita saudade dos pais dela e principalmente do Caleb. E o Marcos com o Nordest trouxeram ela de volta, e quando eles voltaram já era uma parte da madrugada já, e eles resolveram ir primeiro com os pais da Sofia, que quando eles viram ela ficaram tão emocionados que choraram.
E quando já chegou perto da manhã, resolveram chamar todo mundo e deixaram pro Caleb saber por último. E o Caleb disse que agradecia muito a ele por ter trazido a amiga dele de volta. E ela disse que estava muito feliz de poder vê-los de novo, principalmente ele, depois de tantos anos. E eles se sentaram lá para conversar, todo mundo, e ela contou o que aconteceu depois que ela foi levada por aquela anomalia, que ela acabou caindo em um planeta de mulheres que eram guerreiros e que havia poucos homens por lá. E ela ficou assustada demais no começo. E depois de contar a história dela sobre o que aconteceu, as guerreiras entenderam e acolheram ela. E com o tempo ela se adaptou um pouco a lá e começou a treinar com elas para saber combate físico e a lidar com certas situações difíceis assim. Só que ela nunca havia esquecido da casa dela, nem do seu amigo. E teve um dia que ela estava bem fazendo suas atividades normais, quando de repente o corpo dela começou a vibrar. E de repente ela sumiu e se viu em outro mundo. E depois de um tempo lá naquele mundo andando, ela percebeu que isso aconteceu de novo e ela começou a ir por vários mundos. Até que teve um que ela parou e ficou por um ano, no qual as pessoas viviam com escassez de alimentos. Ela quase morreu lá, mas com o treinamento que ela teve lá com aquelas mulheres, ela conseguiu sobreviver por bastante tempo até ser tirada de lá de novo, com a anomalia que afetou o corpo dela. E ela ficou transitando entre vários mundos, no quais alguns ela passava só um mês, e outros que ela acabou passando até mais anos. Mas isso foi até que ontem acabaram encontrando ela em um mundo que ela tinha acabado de chegar há alguns segundos, e acabaram colocando um bracelete nela que impedia que ela acabasse saindo de novo por causa da anomalia. E ela disse que o Marcos havia contado que era um bracelete que inibia poderes, que parece que a anomalia acabou afetando ela, mas que parecia ser um poder. E depois de ela contar tudo isso, os pais dela ficaram emocionados por ver que depois de tanto tempo ela lutou para sobreviver e que tinha esperança de voltar para casa. E o Caleb ficou emocionado por saber que também todo esse tempo ela nunca o esqueceu. E ele, depois de toda essa conversa aí, acabou saindo um pouco e foi se sentar em um banco que ele costumava sentar com ela e ficou lá um tempo pensativo sobre toda essa situação, sobre como seria desse momento para frente, até que a Sofia apareceu lá, sentou no lado dele e ele disse que todo esse tempo em que ela havia sumido, ele ficou vagando pelo multiverso e ficou tentando a todo custo trazer ela de volta com o poder dele, para ver se em algum lugar ela acabava aparecendo de volta perto dele. E ela disse obrigado, e ele perguntou pelo quê, e ela disse por nunca a esquecer, e os dois acabaram se abraçando, e ele disse que sentiu muito sua falta, e que não queria ficar longe de novo. Ela disse também o mesmo, depois de vagar por tantos locais, ela soube que o melhor lugar é perto de quem nós amamos, e que ela preferiria estar com ele, não importa o local. E os dois ficaram lá um tempo, abraçados, chorando, e até que o Caleb disse que ele teria que tomar uma decisão, mas precisaria saber com o resto dos amigos dele. Então os dois foram de mão dadas para lá, e quando chegaram, viram todo mundo conversando, e o Caleb disse que ele havia tomado uma decisão, mas que precisaria saber da opinião dos outros. E perguntaram o que que era, e ele contou que ele não iria mais nas missões com eles, e perguntaram por quê. E ele disse que iria passar um tempo com a família dele, tentando se reconectar com eles, e que quando pudesse voltaria para junto dos amigos dele. E eles entenderam como era a situação, e todos concordaram, dizendo que ele faria até falta lá, mas que assim que ele pudesse voltar, eles estariam esperando ele. Então, quase todos abraçaram ele e disseram que era para ele se cuidar e cuidar de voltar logo. E ele disse que faria isso. E depois que todo mundo se despediu de todo mundo lá do planeta, eles partiram com a nave e foram para outro universo e disseram que ele faria falta.